O documentário é um pouco isso, né? Você às vezes começa de um jeito e termina de um... Você nunca sabe onde vai acabar. Qual foi o que você dirigiu que mais ficou marcado pra você? Teve algum? Pra mim, acho que foram vários. Acho que pra mim é sempre a última coisa que eu fiz, é o que tá mais na minha cabeça, né? Depois passa, vira memória, assim, mas sei lá, eu fiz coisas bem difíceis, eu acho. Pra mim, né? Que eu achei difíceis, né? Eu fiz série pro Discovery Channel, que era de sobrevivência em lugares remotos. Então a gente viajou pra uma ilha no Pacífico, a gente viajou pra Cordilheira dos Andes pra fazer... Então você se arriscava? Não, a gente não se arriscava porque tinha produção e tal, e óbvio, não vou colocar a pessoa lá em risco, mas eram lugares inóspitos, difícil, menos 15 graus de temperatura, você filmando numa ilha longe de casa, acontece alguma coisa, você tá longe, lugares, e ali você tem que resolver tudo ali e tal. Em alto mar, a gente fez um episódio que era numa jangada em alto mar. Então, coisas que eu já fiz, não vou fazer de novo. Já fez. Já tá bom. Já fez, legal. Acabou. Mas fiz, tudo bem. Então, essa foi uma coisa que me marcou. Mas também tem coisas que não precisa ir tão longe, assim. Eu fiz uma série pra HBO sobre velhos, que a gente chamava de velhos a série, né? Não de terceira idade, mas era com pessoas velhas. E foi uma série muito incrível de fazer pra mim, porque aprendi muito, conversas incríveis com essas pessoas e acompanhar o cotidiano dessas pessoas com 70, 80, 90, 100 anos de idade. E ao contrário do que muita gente acha, que essas pessoas não têm mais nada a contribuir ou mais nada a dizer de relevante, foi uma das séries mais legais, mais interessantes que eu trabalhei. Eu fiz. Então essa foi uma, que é Velhos, chamava Velhos. Onde que a gente pode assistir isso? Eu acho que essa tá no HBO Max, né, se eu não me engano. Eu fiz um filme sobre... Começou sendo um filme sobre futebol, sobre o 7-1, sobre o que aconteceu com o Brasil pós 7-1. Tristeza, porque é meio revoltante. Eu sou dos anos 70, 80, geração de 82. A melhor geração eu tava vivo, mas eu não vi a Copa de 70. Mas viveu numa época em que só se falava sobre isso. Mas eu vi a Copa de 82. E era sobre isso, né? Sobre por que a gente se acostumou a dizer que o Brasil é o país do futebol arte. Será que a gente é mesmo? Da onde veio isso? E o 7-1, ele é causa ou consequência? Ele é um sintoma ou ele é o início de uma decadência? Ou a decadência já estava instalada e a gente não tinha percebido e o 7-1 foi o estopim, né? O que todo mundo falou, nossa, e aí a gente foi perceber que realmente já estava ruim antes. O que tá acontecendo? E aí virou um filme sobre política, sobre um filme quase sociológico, sobre a identidade do Brasil como um país alegre do futebol, da miscigenação, e que não é bem isso, né? Então esse é um filme que eu gostei muito de ter feito. A gente filmou na Europa, eu fui conversar com os jogadores da Alemanha que estavam no 7-1. Então eu fui lá pra Alemanha entrevistar os caras. Que humilhação, né? E todos eles começaram falando, mas eu amo o futebol brasileiro, vocês são demais. Isso é muito bacana. Eu falei, mas não precisa ficar me elogiando. Eu já sei que a gente é bom, mas a gente agora tá muito ruim. Mas o que aconteceu naquele dia, naquele jogo? Como é que você entrou em campo? Não, e a seleção da Alemanha, né? Tipo, eu lembro que ela, a primeiro momento, tava na Bahia, né? Tava. A galera amou ficar com os caras lá. Eles participaram, dançaram, fizeram tanta coisa lá na Bahia. Estavam relaxados. Eles gostavam demais, né? De ficar ali. E foi incrível, porque eles responderam coisas que eu queria saber, né? Assim, o que aconteceu dentro de campo? Eles tiraram o pé, não tiraram? Porque teve essa história, né? Teve essa história. Podia ter sido mais. Como eles sentiram os jogadores brasileiros ali e tal. E aí teve essa parte do documentário mais especificamente sobre aquele jogo e sobre o futebol brasileiro, mas foi muito mais um documentário sobre identidade nacional, que começou lá nos anos 30 com Sérgio Buarque de Holanda, com Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, outros intelectuais da época que desenvolveram um pensamento todo nacional de que a miscigenação era o caminho para o Brasil, ao contrário do branqueamento, né? Sim. É o que se fazia no Brasil, né? Tinha essas teorias malucas de trazer mais europeus para branquear o Brasil, umas maluquices. Sim. E eles foram os primeiros a olhar a miscigenação como algo positivo. E a seleção brasileira, a partir daquela época em diante, começou a ganhar e começou a jogar muito bem. E aí foi um argumento que fala assim, tá vendo? Ó, eles são todos... Se você olhar uma foto da seleção dos anos 30, 40, 50, tem pretos, brancos, pardos e índios, indígenas e tem gente de todo, né, amarelo, sei lá, tem de tudo. E então eles começaram a achar que aquilo era um sinônimo até de superioridade também, foram pro outro extremo.
E aí vem daí essa noção de que o Brasil é esse país ecumênico, miscigenado, que tudo funciona, todo mundo se aceita. E hoje a gente está vendo que as rachaduras são mais profundas, né? As discussões todas estão trazendo tudo isso à tona de novo. Então foi um filme sobre isso. Começou como um filme sobre futebol, mas ele acabou ficando muito mais profundo. Oi, bacana. E qual que é o nome? Esse se chama A Reinvenção do Futebol Arte. Bacana. Não, eu sou apaixonado por esporte. Foi pra ESPN a gente fez esse. O documentário é um pouco isso, né? Você às vezes começa de um jeito e termina de um... Você nunca sabe onde vai acabar. Porque você começa com as tuas ideias, com os teus preconceitos, com as tuas ideias preconcebidas das coisas. E no final, se você for aberto o suficiente pra mudar, pra aceitar o que você tá vendo ali, você acaba num lugar que você nem imaginava.